Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César e na aula de hoje iniciaremos o estudo de logaritmo. Já começo com a definição. Considere dois números reais, representados por A e B, onde B deve ser obrigatoriamente maior que zero, B maior que zero e A deve ser simultaneamente maior que zero e diferente de 1, A maior que zero e A diferente de 1. Temos um logaritmo de B na base A, o qual indicamos por log de B na base A ao expoente x que devemos elevar à base A para encontrarmos o valor de B. Qualquer aluno, ao ler essa definição, comumente encontrada em livros, apostilas e na internet, ele não entende nada, ele fica assim, ó. Ele fica sem entender absolutamente nada. Óbvio, uma definição dessa não vai te ajudar muito. Então, é nesse momento que o aluno, ele fica desesperado sem saber o que fazer. Então, vamos pensar da seguinte forma. Esquece a definição. Eu vou trazer para você um resumo dessa definição de uma maneira que eu tenho certeza que você vai entender. Então, esqueça essa definição comumente encontrada em livros, apostilas e na internet. Vamos lá, vamos entender isso daí. A partir da representação. O que eu estou te dizendo ali? Eu tenho um log de B na base A, onde eu vou chegar a um resultado x. O que é isso na prática, pessoal? Esse B é o que a gente chama de logaritmando. Ele tem um nome, logaritmando. Beleza? Esse logaritmando, ele obrigatoriamente deve ser maior que zero. Então, b maior que zero significa que o logaritmando deve ser maior que zero. Esse a é a base. Aqui são duas situações. Esse a, ele tem que ser obrigatoriamente maior que zero e diferente de 1, tá bom? E esse x aqui é o meu logaritmo. Devemos pensar da seguinte forma, pessoal. Toda aquela definição é você pensar que estamos diante de um caso de equação exponencial disfarçada. Como assim equação exponencial disfarçada? É o seguinte, quando eu falo para você que eu tenho um log de b na base A igual a x, é só você pensar no princípio da voltinha. Como assim, Júlio, o princípio da voltinha? Você vai dizer que a base elevada ao logaritmo, perdão, deve ser igual ao logaritmando, é o que a gente chama de princípio da voltinha. A base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Esse daqui, ó, a elevado a x é igual a b. Então, você vai perceber que o logaritmo, naturalmente, vai virar uma equação exponencial. Por isso que eu falo que a definição de logaritmo é essa. Logaritmo é uma equação exponencial disfarçada. Vamos entender na prática como é que é isso. Olha só. Eu tenho aqui o log de 32 na base 2. Eu vou igualar a x. Você, claro, pode igualar a qualquer variável. O que eu vou afirmar? Eu vou afirmar que a base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Então, tem isso aqui, ó. Base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Agora, é o princípio básico das equações exponenciais. Se as bases são iguais, eu elimino as bases e trabalho a igualdade dos expoentes. Aqui, o que você vai fazer aqui? Você deve deixar ambos os lados da igualdade uma mesma base. Claro que essa base deve ser 2, porque o 32 é 2 elevado a 5. Então, você tem isso aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Bases iguais, o que eu faço? Elimino as bases e trabalho a igualdade dos expoentes. Então, o valor de x é igual a 5. Esse é o logaritmo de 32 na base 2. Mas, Julio, por que 32 é 2 elevado a 5? Porque a partir da decomposição em fatores primos, você vai ver que o 2 vai aparecer 5 vezes. Ó. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Fechei. Observe que o 5 aparece... 5 não, né? O 2 aparece 5 vezes, portanto, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá bom? Então, é essa a ideia da gente trabalhar, né? A definição de logaritmo. A base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando, tá bom? Esse é o primeiro passo para você conseguir entender logaritmo. Aqui eu tenho mais dois exemplos, ó. Logaritmo de 36 na base 6. Eu posso igualar a y, por exemplo, tá? Não necessariamente x. Então, a base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Então, eu tenho que 6 elevado a y deve ser igual a 36. 36, pessoal, é o 6 elevado ao quadrado. Porque você vai pegar o 36 e vai decompor. Olha o que vai acontecer. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9.
9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então, observe que aqui, ó, o 2 aparece duas vezes e o 3 aparece duas vezes. Então, o que eu tenho aqui na prática? Eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado. E 2 vezes 3 elevado ao quadrado é 6 ao quadrado, tá bom? Então, bases iguais, trabalho a igualdade de 2 expoentes. Então, elimino as bases e o valor de y é igual a 2, beleza? Então, se você entender isso, essa definição de log, já é um bom começo para você começar a entender outros assuntos, como, por exemplo, as propriedades, as consequências dessa definição, entre outros assuntos, até chegarmos ao conceito de função logarítmica, tá bom? É um processo bem trabalhoso, mas a gente vai conseguir aos pouquinhos chegar lá. Agora é o seguinte, pessoal, você olhou para um log, aí você não está vendo a base. Você olhou para o log, aí você pensa lá, poxa, cadê a base? Você se pergunta, né? Cadê a base? A ideia é a seguinte, pessoal. Quando a base não estiver aparente, como aqui, ó, porque esse x mais 3 é o logaritmando. Repare que a base não está aparente. Então, a ideia é justamente essa, pessoal. Sempre que você olhar para o log e não perceber a base, significa que essa base é 10, tá bom? Se ela não estiver visível, a base é 10. Então, aqui, acabou o teu sofrimento, porque você não está vendo, mas a base é 10. Aí, o que você vai fazer? Base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Então, tenho 10 elevado ao quadrado é igual a x mais 3. Agora é uma equação. 10 ao quadrado é 100. 100 é igual a x mais 3. Esse valor é positivo, vem para cá, fica negativo. Então, 100 menos 3 é igual a x, logo o valor de x é igual a 97. Beleza? Show de bola? O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver questões já cobradas, né, em provas relativas, né, a essa parte de definição de log. Eu não estou vendo aqui, então a base é 10. Bem parecido com o exemplo que a gente acabou de resolver. O que eu vou fazer? Base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Então, tenho 10 ao quadrado, que vai ser igual a 2x mais 6. 10 ao quadrado é 100. Olha como é simples. 2x mais 6. 6 vem para cá, negativo. Então, 100 menos 6 é igual a 2x. 100 menos 6 é 94. 2 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, 94 por 2 é igual a x, logo o valor de x é 47. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Então, já guarda isso. Olhei para o log. Não estou vendo a base, ela não está visível, a base é 10. E o tempo inteiro, essa ideia de definição. A base elevada ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. É importante que você conheça a matemática básica. Vamos embora, vamos prosseguir. Vamos para a próxima. Agora é o seguinte, eu tenho um log de x na base 81 igual a 1/4. Repare que agora eu te dei o logaritmo, mas eu quero que você encontre o valor do logaritmando. O que muda? Nada. Base elevado ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Então, eu tenho isso. Ó. 81 elevado a 1/4 deve ser igual a x. Tá? Isso não muda, pessoal. Nem sempre você vai precisar trabalhar a variável no logaritmo. Eu posso te dar o logaritmo e pedir o logaritmando, como eu estou fazendo aqui. Mas não muda a ideia da definição. Base elevado ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. E como eu falei anteriormente, você deve dominar matemática básica. Agora, por exemplo, a gente vai precisar. Por quê? Olha só, pessoal, o 81 é 3 elevado a 4. Então, eu tenho 3 elevado a 4 elevado a 1/4. Isso tem que ser igual a x. Por que 81 é 3 elevado a 4? Porque se você o decompuser em fatores primos, 81 por 3 dá 27, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Observe que o 3 aparece 4 vezes. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. É claro, com técnica, né, com prática, você vai chegar sempre a fazer esses cálculos mentalmente. Aqui é matemática básica, propriedade da potência. O que eu vou fazer? Eu tenho potência de potência. Eu vou multiplicar 4 por 1/4. Aí eu passo a ter isso. 3, 4 vezes 1/4, 4 dividido por 4. Eu vou ter 3 elevado a 4/4. Deve ser igual a x. 4 por 4 dá 1. 3 elevado a 1 é igual a x. Logo, eu posso afirmar que x é igual a 3. Observe que aqui, a diferença básica em relação ao que a gente estudou até então é justamente a presença da variável no lugar do logaritmando. Eu te dei o logaritmo, precisei encontrar o logaritmando, tá bom?
Não muda nada em relação à definição de log. Última questão para a gente fechar a aula. Vamos lá, pessoal. Que é um pouquinho mais trabalhoso. Eu tenho base, logaritmando e logaritmo. Então, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. 0,04, pessoal, é 4%, tá? É 4 sobre 100. Beleza? Então, eu tenho 4 sobre 100 elevado a x deve ser igual a 625. 625 é 5 elevado a 4. E aqui eu tenho o seguinte, ó, se eu dividir ambos por 4, eu passo a ter 1 sobre 25 elevado a x é igual a 5 elevado a 4. Por que 625 é 5 elevado a 4? Composição em fatores primos. 625 por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Observe que o 5 aparece 4 vezes. Beleza? Ok. Por que aqui é 1 sobre 25? Porque eu simplifiquei. Eu peguei o 4, dividi por 4. Eu peguei o 100 e dividi por 4. 4 por 4 dá 1. 100 por 4 dá 25. Agora é o seguinte, pessoal. Eu tenho que deixar todo mundo na mesma base. E a minha referência é o 5. Então, esse cara aqui tem que virar a base 5. É o seguinte, galera. Vamos pensar aqui. Ó. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a menos 1, como é que eu trabalho isso aqui? Eu inverto a base. Então, 5 vira 1/5. E o expoente é 1. Então, aqui fica positivo. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a menos 2, o que eu faço? Eu boto 1 sobre 5 elevado a 2. Ou seja, sempre que eu tiver uma base com expoente negativo, eu inverto essa base e esse expoente passa a ser positivo. Tá bom? E claro, você eleva tanto o numerador quanto o denominador. Aqui, pessoal, eu não coloquei o 2 e aqui eu não coloquei o 1, porque 1 elevado a 1 dá 1 e 1 elevado a 2 dá 2, tá bom? Por isso que eu fiz somente aqui. Repare que aqui, por exemplo, eu tenho 1 sobre 25. Então, eu posso pegar 1 sobre 25 e falar o seguinte, ó, ele é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. Eu acabei de mostrar aqui, tá bom? Então, eu tenho 5 elevado a menos 2, elevado a x deve ser igual a 5 elevado a 4. Multiplico potência de potência. Então, eu tenho 5 elevado a menos 2x é igual a 5 elevado a 4. Bases iguais, o que eu faço? Elimino as bases e trabalho a igualdade dos expoentes. Então, menos 2x é igual a 4. X vai ser igual a 4 dividido por menos 2. Está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, qual é o valor de x? Menos 2. Portanto, o gabarito é a letra E. Tá bom, pessoal? Beleza? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. É apenas a primeira, né? São muitos assuntos a gente estudar. E o principal, né, o primeiro que a gente tem que aprender é justamente a definição. Então não esqueça isso. Tudo que você leu, apaga. O que é logaritmo? Equação exponencial disfarçada. Ok. Qual o princípio básico das equações exponenciais? Se as bases são iguais, eu corto essas bases e trabalho a igualdade dos expoentes. Foi. Como é que eu trabalho essa definição de logaritmo? Base elevado ao logaritmo deve ser igual ao logaritmando. Acabou. Só isso, tá bom? Ah, Júlio, eu posso ter a variável na base ou no logaritmando? Sim. A partir daí, tu vai trabalhar conforme os dados da questão. Beleza, pessoal? Então, encerro a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, dá o like, compartilha com um amigo. Tamo junto. Um abraço e até a próxima.